Você pode cortar todas as flores, mas não pode impedir a chegada da primavera. Pablo Neruda. (11 de dezembro de 1964) Cidade de Nova York, Estados Unidos da América. Uma conferência estava acontecendo na sede das Nações Unidas. De repente, o som de um tiro de uma bazuca de 3,5 polegadas faz tremer as paredes daquela sala de conferências. O alvo desse ataque, feito por desconhecidos, foi um médico argentino chamado Ernesto Guevara de la Serna. Por amor, as pessoas da América Latina chamam esse homem de Camarada Che Guevara. Ele estava participando da Conferência da ONU como representante do governo cubano, e enquanto o seu discurso progredia, o ataque que errou o alvo aconteceu. Mas ele nem importou com aquele terrível som de explosão. Sem dar uma pausa em seu discurso, nem por um segundo, sem manifestar surpresa para aquele ataque, e em uma postura de um macho sigma, o camarada Che Guevara continuou fazendo seu discurso em pé com o uniforme de guerrilha verde-oliva. Embora na prática o camarada Che fosse médico, por instintos básicos ele era comunista, revolucionário e humanitário. Esta é a história das lutas do camarada chamado Che Guevara, a história das atrocidades que ele cometeu nas estradas vermelhas da Revolução. Esta é a história das viagens de sonho que ele fez em uma motocicleta. Esta é a história da ideologia revolucionária que ele elevou sacrificando sua vida. Esta é uma história diferente. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Bem-vindos a todos. Fizemos um vídeo sobre o título de algumas estradas são vermelhas. É sobre os assassinatos políticos russos. Esse vídeo está fixado no primeiro comentário. Por favor, assistam, inscrevam-se e, se gostarem, curtam e compartilhem. Agradecemos seu apoio. Ernesto Guevara nasceu filho de Ernesto Guevara Lynch e Célia de la Serna, em Rosário, Argentina. Há um grande segredo do nascimento de Che que a maioria de nós não sabemos. Em muitos anos dos seus 39 anos de sua vida, Che Guevara comemorou seu aniversário em 14 de junho. Mas, na verdade, ele nasceu em 14 de maio de 1928. Quando nasceu o primeiro filho, Ernesto e Célia estavam completando 7 meses de vida de casados. Na época do casamento, Célia já estava grávida. Por timidez e também para evitarem críticas, esconderam o fato e fizeram os amigos e parentes acreditarem que Che Guevara nasceu no dia 14 de junho. E na certidão de nascimento, também informaram a mesma data. Na infância e adolescência, o próprio Che Guevara acreditava que o seu aniversário era no dia 14 de junho. Podemos obter os detalhes disso no livro Che Guevara, A Formação de um Revolucionário, escrito por Samuel Willard Crompton. Che Guevara não ganhou muita riqueza hereditária de sua família, mas obteve algo como herança que possuiu durante toda a sua vida, que é o asma de sua mãe. Che Guevara teve seu primeiro ataque de asma aos 2 anos de idade, quando sua mãe o levou para uma piscina para nadar.
Era uma época em que a área médica não estava muito avançada como agora. Quando o asma era grave, dava-se uma injeção no paciente. Na nossa infância, a primeira palavra que aprendemos a dizer é mãe, pai, cachorro. Mas a primeira palavra que ele aprendeu na infância foi a palavra injeção. Isso foi divulgado por seu pai mais tarde. Todos nós sabemos como as crianças se comportam na hora da injeção. Ainda alguns de nós, nessa idade, também têm medo de injeções. O primeiro medo que o Che Guevara supera logo no início da vida é o medo da injeção. A situação que um paciente passa no momento de um ataque de asma grave é inexplicavelmente doloroso. Aos 2 anos de idade, o revolucionário Che Guevara entende que, para se livrar de uma dor maior, não há problema em tolerar uma dor relativamente menor. Embora seus pais o levassem para consultar muitos médicos, não havia muita diferença em sua situação, e o Che Guevara cresceu na sombra do medo da asma. Ele não tinha permissão para brincar como outras crianças de sua idade. Isso o tornou um pouco introvertido e um leitor ávido. Na maioria das vezes, ele era encontrado em algum canto solitário de sua casa com um livro. No início da adolescência de Che Guevara, seus pais se divorciaram e isso o tornou mais introvertido ainda. Naquela época, ele não se interessava muito por política, mas conhecia bem as lutas da vida dos pobres pelos livros que leu. Sua única intenção por trás da decisão de estudar medicina e se tornar médico era de servir aos pobres. Havia uma grande biblioteca na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, onde Che Guevara estudou. Lá, ele leu não só os livros de medicina, mas também os comunistas como a literatura de Engels e Lenin. Che Guevara também se interessava por poesia. Os poemas do poeta e comunista chileno Pablo Neruda e do poeta revolucionário espanhol Federico García Lorca eram seus favoritos. Por paixão e amor pelas obras desses poetas, Che Guevara até decorou a maior parte de seus poemas. Nessa época, ele desenvolveu a vontade de viajar. Em 1950, Guevara tentou sua primeira viagem. Ele percorreu 4.500 quilômetros, 2.800 milhas, pelas províncias do norte da Argentina e ficou surpreso ao ver a diferença de vida entre os ricos e os pobres na Argentina. Mais tarde, quando viajou para fora da Argentina com seu amigo Alberto Granado em uma motocicleta Norton 500cc, ele entendeu que a vida dos pobres de outros países da América Latina também era a mesma da Argentina. Baseado em suas viagens pela América Latina, um livro chamado Diários de Motocicleta foi publicado e mais tarde um filme famoso também é lançado com o mesmo nome. Naquela viagem, Che Guevara e Alberto visitaram uma das maiores minas de cobre do Chile chamado Mina Chuquicamata. Lá, pela primeira vez em sua vida, Che Guevara testemunhou e entendeu o que era a luta de classes. No Chile, Guevara ficou irritado com as condições de trabalho dos mineiros na mina Chuquicamata, da Companhia de Cobre Anaconda. Comovido com seu encontro noturno no deserto do Atacama, com um casal perseguido que nem sequer possuía um cobertor, eles receberam a hospitalidade do ex-mineiro e sua esposa, que eram comunistas. Mais tarde, ele descreveu este casal como as vítimas trêmulas de carne e osso da exploração capitalista. Através daquele casal, Che Guevara sabe das atrocidades dos proprietários das minas.
Os mineiros que levantavam as vozes pelos direitos da classe trabalhadora eram colocados na lista negra e afastados do trabalho pelos proprietários, que acabavam com a greve trabalhista, empurrando-os para a pobreza. Do Chile, eles foram para o Peru e lá conheceram Hugo Pessis Pecedo, um médico peruano e ativista de esquerda, intelectual e filósofo. As discussões e conversações políticas com Hugo Pessis influenciaram muito Che Guevara, que relata em Os Diários de Motocicleta que leu Marx pela primeira vez em 1951, enquanto trabalhava no leprosário de Pessis. Embora tivesse feito muitos debates e discussões revolucionárias com o Dr. Hugo Pessis, Che Guevara não tinha nenhum pensamento distante de fazer parte da Revolução das Guerrilhas. Ele nem estava mentalmente preparado para se autodenominar marxista. Depois de completar a viagem pela América Latina, Che Guevara retorna a Buenos Aires e, em 1953, completa seus estudos de medicina e se torna Dr. Ernesto Guevara aos 25 anos. Em julho de 1953, partiu novamente para outra viagem. Naquela época, os mineiros da Bolívia lutavam pelos direitos trabalhistas. Depois de testemunhar suas lutas, Che Guevara ficou chateado e isso abriu caminho para ele tomar uma decisão. Como deveria ser a sua vida a partir daquele momento. Da Bolívia, a jornada continua para o Peru, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras e El Salvador. Em 10 de dezembro de 1953, antes de partir para Guatemala, Guevara enviou uma atualização para sua tia Beatriz de San José, Costa Rica. Na carta, Guevara fala sobre atravessar o domínio da United Fruit Company, a jornada que o convenceu de que o sistema capitalista da empresa era desvantajoso para o cidadão comum. Cansado de ver as explorações, a decisão de ser um revolucionário começou a se reformar para um modo agressivo. Na cidade da Guatemala, Che Guevara conhece Hilda Gadea Acosta, uma economista peruana, comunista e uma intelectual que era politicamente bem conectada como membro da Aliança Popular Revolucionária Americana, APRA, de tendência esquerdista. Ela apresentou Guevara a vários oficiais de alto escalão do governo Arbenz. Por meio desta sua amizade, Che Guevara se conecta a muitos grupos dissidentes locais. De seus membros, ele conhece mais profundamente sobre Mao Zedong e a literatura Mao. Na Guatemala, Che Guevara também conhece revolucionários cubanos e deles ele veio a saber sobre um ditador cubano, Fulgêncio Batista. Logo Che Guevara e Hilda se apaixonam. Na época, na Guatemala, uma tentativa de golpe chamada Operação PB Fortune, autorizada pelo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, e planejada pela Agência Central de Inteligência, ocorre, e como resultado, o governo de esquerda, liderado por Juan Jacobo Alberts Guzmán, foi expulso pelos revolucionários liderados por Carlos Castillo Armas. A situação política na Guatemala se torna vulnerável. Che Guevara e Hilda deixaram a Guatemala e foram para o México, onde se casaram em setembro de 1955. Após o casamento, eles leram livros juntos, debateram sobre política e comunismo. Como naqueles dias, a vida seguiu em frente. Eles foram abençoados com uma menina chamada Hildita. Che Guevara conhece primeiro Fidel Castro em Colônia Tabacalera, em Cuauhtémoc, cidade do México, e decidiu fazer parte do movimento 26 de julho de Fidel Castro, que era contra o ditador cubano Fulgêncio Batista. Por sua relação com este movimento e suposta conspiração contra o governo da República de Cuba, Che Guevara foi preso no México e enviado para a prisão Miguel Schutz. No México, Che escreve muitas cartas para sua mãe Célia. O conteúdo da carta é mais ou menos assim: Mamãe,
Meu futuro está unido ao futuro da Revolução Cubana. Às vezes posso chegar ao destino. Às vezes posso morrer na metade do caminho. Toda probabilidade é para uma morte assim. Mas hoje, essa probabilidade de morte não me perturba. Como disse o poeta turco Nazım Hikmet, carregarei sob a terra apenas a tristeza de uma canção inacabada. Em 25 de novembro de 1956, um grupo de 82 combatentes da Revolução Cubana, incluindo Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara, embarcaram em um navio de cruzeiro chamado Grumman e zarparam para Cuba de Tuxpan, Veracruz, México. Em inglês, Grumman é um termo carinhoso para uma avó. Literalmente, o barco era uma avó. O plano era chegar a Cuba após 5 dias de navegação. Lá, eles se juntariam aos 100 guerrilheiros que faziam parte da Revolução Cubana e os esperavam com armas, caminhões de munição e outras facilidades. E então atacariam e derrubariam diretamente o regime de Fulgêncio Batista, tomando assim o poder em Cuba. A jornada para Cuba não foi fácil como planejado em um velho barco furado. Esta viagem realmente matou os espíritos revolucionários nos corações dos camaradas a bordo. A maioria deles sofria de enjoo, o clima não era favorável, a capacidade real do barco era de 12 pessoas, mas havia 82 pessoas a bordo. Além disso, estava totalmente lotado com armas e galões de combustível. Devido à sobrecarga, o velho motor a diesel não conseguia atingir a velocidade, precisando de manutenção frequente a bordo. Devido a todas essas circunstâncias difíceis, eles não puderam chegar a Cuba em 5 dias como planejado. A chegada foi adiada por mais 2 dias. Já que a comunicação de rádio no barco não estava funcionando corretamente, eles não puderam informar sobre a sua chegada tardia aos revolucionários que os esperavam na costa. Finalmente, em 2 de dezembro de 1956, quando o barco estava se aproximando da costa cubana, tentando avistar o farol de Cabo Cruz, o navegador caiu no mar e teve que ser resgatado. O procedimento de navegação falhou. O barco desembarcou milhas aquém do ponto pretendido, obviamente por causa do atraso de 2 dias do planejado e desembarcando longe do ponto pré-decidido. Não havia ninguém para receber Grumman. Depois de esperar, a tropa revolucionária havia partido. O grupo de patrulha do exército de Batista avistou os rebeldes em Grumman, onde houve um tiroteio pesado e mais tarde muitas baixas se seguiram. A maioria delas durante a batalha em Alegria de Pio. Dos 82 guerrilheiros, cerca de 21 sobreviveram, todos os outros foram mortos, capturados e deixados para trás. Os sobreviventes continuaram até o sopé de Pio Turquino, na cordilheira de Sierra Maestra, para realizar a guerrilha. Che Guevara teve um ferimento no pescoço e sangrava muito. Por causa do ódio batista, o grupo de revolucionários obteve apoio do povo comum de Cuba. Lentamente, sua popularidade e influência cresceram dentro dos corações dos cidadãos cubanos. Por quase 3 anos, o grupo realizou uma guerra na densa floresta da Cordilheira da Sierra Maestra contra as forças de Batista e, finalmente, em 1º de janeiro de 1959, Batista fugiu de Cuba e foi para o exílio, e a Revolução Cubana se tornou uma vitória. Enquanto a guerrilha prossegue, em novembro de 1958, uma revolucionária, professora e ativista clandestina, Aleida Mark, entra na vida de Che Guevara. As montanhas de Scombrough se tornam uma testemunha silenciosa do segundo amor de Che. A jovem e bela mulher cubana, Aleida Mark, era comandante da brigada de Fidel Castro, chamada 8ª Coluna. Sua missão era atuar como mensageira, entregando dinheiro e documentos aos rebeldes quando chegassem a Scombrough.
A primeira atração física entre eles se transforma em um amor sério. O coração romântico de Che Guevara se abre para Aleida na forma de um poema nerudiano. Ele esqueceu que havia deixado Hilda no México. Ele esqueceu que era pai. Não podemos dizer que esqueceu. Pode ser deliberadamente ignorado por causa do amor por Aleida. Che Guevara escreve uma carta para sua esposa Hilda no México pedindo o divórcio. Ele se divorciou. Nessa época, a Revolução Cubana havia acabado e um governo sob Fidel Castro assumiu o poder em Cuba. Che Guevara e Aleida se casaram em 1959. No livro escrito por Aleida Mark, Relembrando Minha Vida com Che Guevara, podemos ver seu amor, vida e lutas. Naquele livro, ela escreve assim: "E continuaremos juntos até que a estrada desapareça." Mais tarde, Guevara se torna presidente do Banco Nacional de Cuba e depois ministro da Indústria. Agora, em todo o mundo, nas ruas, muros, faixas, posturas, bandeiras, podemos ver esta imagem mais famosa de Che Guevara. Por trás desta imagem, há uma história interessante. Em 4 de março de 1960, um cargueiro chamado La Cobre, um navio francês de 4.310 toneladas, estava descarregando sua carga de 76 toneladas que havia transportado do porto de Antuérpia, na Bélgica, para Havana, Cuba. As equipes de carga e descargas do porto começaram seu trabalho. Uma cena de trabalho usual em todos os portos, mas havia um segredo que eles não sabiam. Dentro das caixas que estavam descarregando, haviam granadas e munições que foram secretamente contrabandeadas para o exército de Castro. Como a equipe de descarga não havia avisado sobre esta carga de alto risco de explosivos e armas, eles não se importaram muito e manusearam as caixas sem cautela. Enquanto esses trabalhos de descarga estavam na metade do caminho, às 15h10, chocando o porto de Havana, o navio explodiu. Veículos de bombeiros cubanos, policiais e militares imediatamente correram para o local. 30 minutos após a primeira explosão, enquanto centenas de pessoas estavam envolvidas em uma operação de resgate organizada pelos militares cubanos, uma segunda explosão forte aconteceu, matando e ferindo mais pessoas. O número de mortos ficou entre 75 e 100. Mais de 200 pessoas ficaram feridas. Foi a época em que Fidel Castro e seu governo estavam sob o monitoramento estrito da América. A dúvida de Castro de que agentes da CIA estavam por trás dele o forçou a fazer esta operação secreta de descarregamento, mas, ao manter o segredo, ele falhou em tomar as principais medidas de segurança contra explosivos e isso acabou em um desastre. Fidel Castro alegou que a explosão de La Cobre foi um ato de sabotagem por parte dos Estados Unidos, que negou qualquer envolvimento. Em 5 de março de 1960, em Havana, Cuba, o serviço memorial para as vítimas da explosão de La Cobre estava acontecendo. Alberto Corda, um fotógrafo do jornal cubano chamado Revolution, veio cobrir o evento. Corda não era um fotógrafo comum. Ele era o fotógrafo pessoal de Fidel Castro e mundialmente famoso por seus trabalhos como A Garota com a Boneca de Pau, Dom Quixote do Poste de Luz e a entrada de Fidel em Havana. Neste dia 5 de março, Fidel Castro convocou um serviço memorial e uma manifestação em massa no cemitério Colón de Havana, para homenagear as vítimas. Na época, Guevara era ministro da Indústria no novo governo e Corda era o fotógrafo oficial de Castro. Após uma marcha fúnebre ao longo da avenida à beira-mar, conhecida como Malecón, Fidel Castro fez um elogio aos caídos em um palco na esquina das ruas 23 e 12. Castro fez um discurso inflamado usando as palavras
Pátria ou muerte. Enquanto isso, Guevara apareceu por alguns segundos, vestindo uma jaqueta e uma boina preta com uma estrela de metal de 5 pontas invertida. Korda tirou apenas 2 fotos dele, a uma distância de cerca de 25 a 30 pés, usando uma câmera Leica M2 com lente de 90mm. O filme carregado era Kodak Plus X-Pan, um filme pancromático, preto e branco. Korda imediatamente tirou 2 fotos antes de Che Guevara desaparecer do visor de sua Leica. A primeira fotografia tinha Guevara emoldurado sozinho entre a silhueta de George Mazet e uma palmeira. A segunda com a cabeça de alguém aparecendo acima de seu ombro. Korda processou o papel do filme e enviou para Revolution, onde trabalhou, mas o editor só aceitou as fotos de Castro, Sartre e Beauvoir. A foto de Che Guevara foi rejeitada e enviada de volta para Korda, mas no momento do clique em si, vendo a expressão facial de Che Guevara, que mostrava absoluta implacabilidade, bem como raiva e dor, o fotógrafo dentro de Korda sabia que era uma foto poderosa. A foto clássica aparece no quadro número 40, tirado horizontalmente. Korda fez uma versão cortada para si mesmo. Os materiais de intruso, no quadro onde foram cortadas da primeira foto, e a imagem foi girada ligeiramente, ampliada, emoldurada e pendurada em sua parede, ao lado de um retrato do poeta chileno Pablo Neruda. Esta fotografia, que foi chamada de guerrilheiro heróico, se torna icônica, um símbolo máximo da revolução marxista e da luta anti-imperialista. Milhões de suas cópias são produzidas e circulam por todo o mundo. Esta imagem de Alberto Korda entrou para quase todas as línguas do mundo como posturas, chaveiros, camisetas, pinturas de parede, decoração de casa, bandeiras, adesivos, tatuagens, foto de capa e assim por diante. Foi reproduzida como símbolo alfanumérico, símbolo instantâneo. E sempre que há uma revolução em qualquer lugar do mundo, esta foto de Che Guevara aparece. Embora esta fotografia seja celebrada em todo o mundo e milhões de cópias sejam reproduzidas por um símbolo de revolução e rebelião, Alberto Korda nunca reivindicou um único centavo como royalties, mas, no ano de 2000, processou a Smirnoff, uma marca de vodka, pelo uso da imagem em propaganda. Ele recebeu um acordo extrajudicial de $50 mil. Korda não pegou esse dinheiro para si. Ele foi doado ao sistema de saúde cubano. Da foto de Korda, James Fitzpatrick, um artista irlandês, criou o elegante retrato de 2 tons de Che Guevara que vemos agora em bandeiras e postura. Ele o imprimiu em uma combinação de cores vermelha e preta e à mão desenhou a estrela amarela no boné de Che. Pegou milhares de cópias e distribuiu gratuitamente nas ruas de Londres, pois desejava que sua foto se tornasse um culto em todo o mundo. No meio dos anos 60, uma revolução acontece na Argentina e no Congo. Che Guevara se interessa por esses movimentos e tenta interagir sinceramente, mas não consegue. Naquela época, a Bolívia também tomou o caminho da revolução. Che Guevara decidiu fazer parte dela. Antes de partir para a Bolívia, Guevara alterou sua aparência raspando a barba e boa parte do cabelo, também o tingindo de cinza para que ficasse reconhecível como Che Guevara. Em 3 de novembro de 1966, Guevara chegou secretamente a La Paz em um voo de Montevidéu, sob o nome falso de Adolfo Mena González, se passando por um empresário uruguaio de meia idade que trabalhava para a Organização dos Estados Americanos. 3 dias após sua chegada à Bolívia, Guevara deixou La Paz para a região rural do sudeste do país para formar seu exército de guerrilha. O primeiro acampamento, base de Guevara, estava localizado na floresta seca montanhosa, na remota região de Nhancarruaçu. A força guerrilheira de Guevara, com cerca de 50 homens e operando como ELN, Ejército de Liberación Nacional de Bolívia,
Exército de Libertação Nacional da Bolívia, estava bem equipada e obteve uma série de sucessos iniciais contra tropas regulares do exército boliviano no terreno difícil da região montanhosa de Camiri durante os primeiros meses de 1967. Como resultado das unidades de Guevara terem vencido várias escaramuças contra tropas bolivianas na primavera e verão de 1967, o governo boliviano começou a superestimar o verdadeiro tamanho da força guerrilheira. A incapacidade de Che Guevara de desenvolver relações de trabalho bem-sucedidas com os líderes rebeldes locais na Bolívia, assim como aconteceu no Congo, foi negativa nas operações. O resultado foi que Guevara não conseguiu atrair habitantes da área local para se juntarem à sua milícia durante os 11 meses em que tentou o recrutamento. Muitos dos habitantes informaram voluntariamente as autoridades e os militares bolivianos sobre as guerrilhas e seus movimentos na área. Perto do fim da empreitada boliviana, Guevara escreveu em seu diário: "Falar com esses camponeses é como falar com estátuas. Eles não nos dão nenhuma ajuda. Pior ainda, muitos deles estão se tornando informantes." Em 7 de outubro de 1967, o informante comunicou às Forças Especiais Bolivianas sobre a localização do acampamento guerrilheiro de Guevara na Ravina de Yuro. Na manhã de 8 de outubro, eles cercaram a área com 2 companhias de 180 soldados e avançaram para o barranco, desencadeando uma batalha onde Guevara foi ferido e feito prisioneiro enquanto liderava um destacamento. Os Rangers bolivianos se aproximaram. Che Guevara foi ferido 2 vezes, sua arma inutilizada. Levantou os braços em sinal de rendição e gritou para os soldados: "Não atirem, eu sou Che Guevara e valho mais para vocês vivo do que morto." Guevara foi amarrado e levado para uma escola de barro dilapidada na aldeia vizinha de La Higuera, na noite de 8 de outubro. Durante o meio-dia seguinte, Guevara se recusou a ser interrogado por oficiais bolivianos. Mais tarde, na manhã de 9 de outubro, o presidente boliviano René Barrientos ordenou que Guevara fosse morto, contrariamente ao desejo do governo dos Estados Unidos de que Guevara fosse levado ao Panamá para mais interrogatórios. A ordem foi repassada à unidade que mantinha Guevara preso por Félix Rodrigues. O carrasco que se ofereceu para matar Guevara foi Mário Terán, um sargento de 27 anos do exército boliviano. Cerca de 30 minutos antes de Guevara ser morto, Félix Rodrigues tentou questioná-lo sobre o paradeiro de outros guerrilheiros que estavam foragidos, mas Guevara continuou em silêncio. Finalmente, o sargento Terán entrou na cabana para atirar nele, quando Guevara se levantou e disse suas últimas palavras: "Eu sei que você veio para me matar. Atire, covarde. Você só vai matar um homem." Terán hesitou, então apontou sua carabina M2 autocarregável para Guevara e abriu fogo, atingindo-o nos braços e pernas. Então, enquanto Guevara se contorcia no chão, aparentemente mordendo um dos pulsos para evitar gritar, Terán disparou outra rajada, ferindo-o mortalmente no peito. Guevara foi declarado morto às 13h10, horário local, de acordo com Rodrigues. Ao todo, Guevara foi baleado 9 vezes por Terán. Isso incluiu 5 vezes nas pernas, uma vez no ombro, o braço direito e uma vez no peito e na garganta. Ao ouvir a notícia da morte de Che, as pessoas ao redor do mundo que o amavam podem ter feito esta pergunta: por quantas moedas de prata o destino o traiu? Dias em que os livros de justiça são levados pelo mar, nuvens de injustiça cobrem o céu e quando a chuva de injustiça toca o solo, as lendas se tornam indefesas e você pode tirar vantagem delas, trapaceando e explorando. Você as matam jogando fora as leis da guerra.
Quando as flechas atingem sua espinha dorsal, elas permanecem eretas sem sacrificar sua ideologia. Elas podem ser mortas, mas não podem ser derrotadas. O homem que nasceu na Argentina e que agarrou uma boa profissão não tinha necessidade de fazer parte da Revolução Cubana ou depois que a Revolução se tornasse um sucesso. Não haveria necessidade dele fazer parte da Revolução do Congo e da Bolívia. Fidel Castro desfrutou da posição de primeiro-ministro cubano de 1959 a 1976 e depois da posição de presidente de 1976 a 2008. E desfrutou de toda a luxúria de um VIP político até a sua morte em 2016, aos 90 anos. Ernesto Guevara de la Serna teve a chance de trancar a caixa de sua ideologia revolucionária, levar uma vida política luxuosa que Cuba ofereceu, pôde sentar-se com arrepios nas memórias de antigas batalhas heróicas da revolução que ele lutou fumando um charuto Monte Cristo de número 4. Mas ele não fez isso. Assim, há pessoas que sacrificaram suas vidas muito cedo para cumprir seu dever para com os outros seres. Nessas pessoas residem as esperanças inabaláveis sobre a raça humana. Você pode chamá-los de heróis, vilões, revolucionários, comunistas, marxistas, assassinos, loucos, cruéis, amáveis, grandes, idealistas e outros. A escolha é sua. Somente sua. Mas lembre-se de uma coisa. Por meio somente através desse povo, a revolução veio a este mundo. E se cavarmos a fundação de qualquer república federal, você poderá ver que as fundações são colocadas no sangue, suor, osso, carne e medulas de pessoas como essas, a quem chamamos de rebeldes ou revolucionários. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Voltarei em breve com outra história diferente.